Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe nessa última segunda-feira de 2019, nos preparando para a entrada do segundo decênio, do século 21. Estamos a caminho do 22. E temos que pensar e refletir sobre nossas decisões, nossos compromissos, com quem nós convivemos, porque se estamos nessa etapa da transição planetária, estamos vivendo um momento em que Deus está permitindo que tudo aconteça, que todas as provas nos sejam apresentadas, que todos aqueles que têm expiações a viver tenham a oportunidade de realizá-las. Mas Deus tem dado oportunidade aos missionários de reencarnarem para nos trazer consolos. A doutrina espírita é uma das formas que Deus nos dá de consolar as nossas dores, porque esclarecendo de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem somos na realidade, nos ajuda a refletir sobre o que vivemos hoje. São causas, são efeitos de causas que estão no passado. E o que podemos fazer hoje para não complicarmos o nosso futuro? Porque o nosso futuro, ele tem como consequência o que nós já fizemos. Essa é uma equação cumulativa. Nós trazemos do passado e podemos acumular mais comprometimentos agora. Então, o que fazer para não acumular comprometimentos agora? O que podemos fazer para não repetir o que nós já trazemos na nossa experiência? Como eu conheço todos vocês que estão aqui, eu posso dizer com certo conforto de que nenhum de nós que está aqui encarnado nesse momento tem algum tipo de deficiência. E as deficiências, elas são recursos que a espiritualidade nos dá para a nossa evolução. Por isso eu coloquei deficiência e evolução espiritual, causa e efeito, que é para a gente poder compreender como é que a gente adquire uma deficiência, qualquer tipo delas, física, sensorial, intelectual, múltipla, que é quando combina algumas delas. E o que a gente pode fazer para lidar com elas sem conflito, porque não adianta a gente brigar com a natureza quando a gente convive com alguém que tenha deficiência perto da gente. Aquele que reencarnou com deficiência, ele precisa de ajuda. Mas nós também precisamos, porque se ele está perto de nós, é porque nós, como educadores, também precisamos avançar para ajudar o coração que está perto de nós. No Livro dos Espíritos, nós temos um capítulo, na parte 2, da volta do espírito à vida corporal, e nesse capítulo tem um subtítulo chamado Idiotismo e Loucura, e ele começa na pergunta 371. A gente sabe que o idiotismo, que chamar qualquer pessoa de idiota hoje, é extremamente ofensivo. Mostra, inclusive, uma certa parcela de preconceito se a gente, sabendo que essa palavra já tem uma conotação ofensiva, continua utilizando. Só que não é só ela. Existem outras palavras que carregam o mesmo tipo
de preconceito. E elas estão no nosso vocabulário e nós as utilizamos sem o menor constrangimento. Na verdade, todas essas expressões são terminologias médicas vigentes entre os anos de 1840 até 1948. Os médicos usavam todas essas terminologias: débil mental, imbecil, idiota, cretino ou cretinismo, loucos e dementes, para designar estados mentais. E o aparato médico usava essa terminologia como termo técnico. E vocês devem conhecer pessoas que recebem um laudo, porque, por exemplo, demência senil ainda é um termo em vigor. Então, a pessoa com a antiga arteriosclerose, ela não tem mal de Alzheimer, mas tem demência senil. Olha a palavra que ainda está em uso na área médica. E se a gente chama alguém de demente, o que a gente está fazendo? Não é? E há bullying na escola, nas crianças, com esse tipo de terminologia. Todas elas, até hoje. Porque a gente não entende o grau de ofensa que a gente nutre quando utiliza esses termos. Nos Estados Unidos, em 1840, insanidade, idiotia, que foi feito, né, a primeira publicação, e a última foi na Classificação Internacional de Doenças, no CID-6, de 1948. Hoje nós estamos no CID-10, no Código 10, caminhando para o 11º, não usando mais essas terminologias, mas no senso comum elas existem. Bom, e aí o que acontece? Kardec, ele estava dentro daquele período, pós-1848. E ele pergunta aos espíritos: tem algum fundamento pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Se a gente voltar ali um pouquinho, o idiota é o grau mais grave de deficiência intelectual. E o cretinismo é a doença da tireoide quando o menino nasce com hipotireoidismo. Aí ele nasce com criptoquirdia, que é a ausência dos testículos no saco escrotal. Ele tem que ser operado se o testículo for encontrado, porque ele pode vir a ser no futuro infértil, mas tem menino que nem formou o testículo, 1 ou 2, por conta dessa carga espiritual que induz a má formação. Não é por acaso que existe essa má formação. Essa má formação está lá, designada por Deus, nas leis de Deus, por conta dos nossos compromissos. Então, tem algum fundamento dizer que quem reencarna nessa situação é de natureza inferior? E o que os espíritos dizem? Nenhum, não tem nenhum fundamento. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Então, um mudo que não fala, na verdade, um surdo que não fala, ele está impossibilitado de falar por conta de uma necessidade reencarnatória. Não é birra, não é personalidade, não é arrogância. Ele não fala porque ele não ouve. E ele não ouve porque ele teve que reencarnar nessa condição. O mesmo se dá para quem é cego, para quem é cadeirante, para quem nasce com má formação dos membros. Isso tudo tem uma razão espiritual de ser. Na 372, Kardec pergunta: que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas?
E essa é a concepção no século XIX, que a pessoa que nasce com deficiência intelectual, ela é um ser à parte na sociedade. E eu digo a vocês, lecionando essa disciplina de educação especial na universidade até 2 anos atrás, a gente ainda encontrava em sala de aula pessoas com uma cultura ainda muito rudimentar acerca das causas e efeitos dos nossos sofrimentos, e elas têm esse pensamento de que é uma desgraça nascer assim. É um condenado para o resto da vida. Qual vida? Nós só temos essa vida? Essa vida passa. Quanto tempo ela dura? Pode durar meses, pode durar horas, pode durar anos. Vai depender de cada um, do que cada um assumiu como responsabilidade. Então, esses espíritos, eles estão sujeitos à punição. Vamos lembrar que o uso da palavra punição está relacionado ao espírito católico dos espíritos que informaram a Kardec sobre o mundo espiritual. Eram todos católicos, todos tinham trajetória católica. Então, essa coisa do pecado, da punição, vem muito no texto da doutrina espírita. E a gente já tem condições de entender que não é essa punição que a gente tinha na concepção de quando a gente era católico. Deus está me punindo. Ah, mas Deus ama a gente, como é que Deus está punindo? É uma reencarnação educativa, uma reencarnação pedagógica, acima de tudo pedagógica, para a gente aprender coisas importantes que até então não eram valorizadas por nenhum de nós. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Se a gente lembrar, recentemente, nasceu um grupo muito grande de crianças aqui no Brasil com microcefalia por Zika vírus. E a expectativa inicial era de que elas não iam viver muito tempo. Elas estão completando 4 anos e estão sendo matriculadas nas escolas. Cada estado do Nordeste tem mais de 2.000 crianças chegando às escolas. No estado do Rio de Janeiro é a mesma história. Só que ninguém vê, né? Cadê as crianças? A nossa ignorância faz com que a gente as esconda. A nossa ignorância religiosa acerca das leis de Deus faz com que nós achemos que nós também estamos sendo punidos, além desse espírito que está reencarnando nessa condição. Mas como é que a gente vai educar esse espírito se ele vai viver escondido dentro de casa? Não raro a gente escuta que em São Gonçalo alguém foi encontrado amarrado dentro de um quarto, numa casa, numa área muito pobre. Não sei por que o pessoal de São Gonçalo tem esse tipo de preferência. A gente ouve menos nos outros municípios, mas de vez em quando aparece um caso em São Gonçalo. E é esse tipo de percepção. Que vergonha ter um filho assim. Eu estou sendo punido. Punido de quê? Você se lembra do que você fez no passado? Que grande erro você cometeu nessa vida atual para ter esse tipo de punição? Não é assim que a história é contada pelos espíritos a Kardec. E a gente precisa compreender para a gente poder desfazer essas ideias que nós carregamos no na nossa mente, porque elas não nos ajudam a enfrentar e a conviver com pessoas assim. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades. Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Então, nesse caso das crianças com microcefalia, as crianças não ouvem, não enxergam, algumas até ouvem baixinho, algumas até enxergam pouquinho, a maior parte não anda, tem a cabeça flácida, pendente,
não tem tônus no tronco. Por quê? Porque não tem cérebro. Qual é o órgão nobre que os espíritos utilizam para se acoplarem ao corpo e fazer o corpo ativar o corpo? É o cérebro. Tem que ter cérebro. Se a área occipital do nosso cérebro não funcionar, a gente vai ser cego. Se o lobo temporal não funcionar, a gente vai ser surdo. Se o lobo frontal do lado esquerdo não funcionar, a gente não vai conseguir articular a palavra e falar. Porque para falar, a gente tem que articular. Quando alguém tem um AVC, quando alguém tem uma isquemia e para de falar, a lesão no cérebro é aqui, um lobo frontal na área de Broca. Isso a ciência conhece. Então, os espíritos não disseram que o cérebro mal elaborado não influencia nas faculdades, mas tem muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são elas a origem das faculdades. Então, o cérebro não é a causa daquela criança ter nascido com deficiência, que é isso que a medicina pensa. Quando uma criança com síndrome de Down nasce, o que o médico diz? Não vai andar, não vai falar, não vai ler, não vai escrever, não vai isso, não vai o quê? A educação, ela faz muitas coisas hoje de mudança no cérebro devido à plasticidade cerebral que hoje nós conhecemos. Então, tem que trabalhar muito. Qual é a diferença da filha do Romário para as crianças pobres que têm síndrome de Down? Porque ele tem grana, ele já colocou fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, lá na UTI neonatal, quando a neném nasceu. E se vocês procurarem hoje a neném dele na internet, já é uma menina de 10, 11 anos de idade, toda cheia de vontade, fala, escolhe as coisas, faz um monte de coisa. Talvez não tenha uma escolaridade universitária, mas vocês têm visto na mídia várias pessoas com síndrome de Down que estão fazendo curso superior. Cada um é diferente do outro. Cada um tem potencialidades diferentes do outro. E a gente só consegue descobrir quais são essas potencialidades se a gente trabalhar. Tem que trabalhar muito, desde que nasce. Em casa e na escola. E a vergonha onde é que fica? Não fica. Não pode se sentir envergonhado. Não pode se sentir culpado. Tem que trabalhar para que aquele espírito que reencarnou, ele possa desenvolver potencialidades intelectuais superiores, para que ele possa discernir o que é bem e o mal. Porque em outra época, ele não soube fazer isso. A consequência disso é essa encarnação atual. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser bom músico. É um espírito que traz na sua trajetória a experiência musical. Mas se o corpo dele não favorece que ele toque um instrumento, o instrumento não vai ser tocado. Mas quando ele desencarnar, o músico não acabou, o espírito é imortal. O músico está lá em estado latente e ele poderá voltar a tocar o seu instrumento com notoriedade. E na próxima encarnação, se ele tiver feito o dever de casa bonitinho, Deus dará a ele a possibilidade de reencarnar com a potencialidade que ele possui, porque ele acumulou essa potencialidade ao longo do tempo. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influenciam nas faculdades? É a mesma pergunta ainda? Os espíritos respondem: importa se distingua o estado normal do patológico. Isso era importante naquela época. Hoje a gente vê que as pessoas já não se importam muito em distinguir se é uma criança normal ou não. Mas é importante fazer essa distinção para a gente poder ativar todas as necessidades pedagógicas que a criança possui. Para a gente não perder tempo. Porque quando a gente perde tempo, o próprio cérebro não se desenvolve e a criança não desenvolve toda a potencialidade que ela poderia desenvolver.
No primeiro, moral vence os obstáculos que a matéria lhe impõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ou da alma ficam obstadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e loucura. São casos patológicos, e não gozando nesse estado de alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade de seus atos. Até hoje é assim. Pessoas com doença mental e pessoas com deficiência intelectual podem ser interditadas, porque elas não têm a consciência das consequências do que elas fazem. Então, a justiça ainda permite que alguns familiares interditem seus filhos para que o que eles fazem de errado na vida social não seja visto como um ato criminoso, porque o nível de consciência, o nível de criticidade, ele não é elevado nessas pessoas. Qual será o mérito, então, da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podem fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. E não é lei de causa e efeito. Porque o sujeito foi voyeur numa encarnação, em 2 encarnações, ele vai nascer cego. Porque o sujeito gritava no ouvido de alguém coisas indecorosas, ele vai nascer surdo. Não é assim. A lógica não é essa. A lógica está relacionada ao sentimento de culpa que cada um carrega. Os atos que cada um executa, no nosso nível evolutivo, produzem em nós sentimento de culpa. Joana de Ângeles fala disso o tempo inteiro na coleção do autoconhecimento. Os espíritos que estão reencarnando agora, nesses tempos, crianças até 10 anos de idade, 15 anos de idade, não tem nenhum sentimento de culpa. Às vezes a gente pensa, são frios. Não são frios. Eles não têm convivência com a nossa cultura. Se você fizer isso de errado, vai acontecer isso. Esses espíritos sabem que a eternidade é uma lei. Então, eles não ficam presos, eles sabem que a qualquer momento eles vão poder saldar qualquer dívida em relação a Deus. Eles não se abalam. E é por isso que é muito difícil educar essas crianças que estão nessa faixa etária de 10 a 12 anos, que são explosivas. Porque elas são explosivas porque elas querem a satisfação imediata dos seus quereres. E elas não carregam sentimento de culpa. Então, por que você não atende? E ela acha que você tem que atender. Certamente esse espírito não vive aqui há pelo menos 300 ou 400 anos. Estava no plano espiritual há pelo menos 300 e 400 anos. Não tem vínculo com a Terra. Não adianta dizer para ele, olha, se você fizer isso de errado, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Deus vai te castigar. Com Deus eu me entendo. O menino falou isso para o pai e para a mãe, de 9 anos. E o pai virou-se para ele e disse assim, meu filho, mas se você se suicidar, você vai ficar na espiritualidade sofrendo. O tempo é inexorável. Ele sabe que ele vai resolver o problema dele. E a gente sabe que existem crianças que estão se mutilando, existem crianças que estão sofrendo muito, estão muito inconformadas com a qualidade de vida que elas estão recebendo, tanto na escola quanto em casa. Tirar hoje uma criança da escola pode ser uma medida terapêutica para diminuir o sofrimento. Mas obrigado a estar na escola? É obrigado a estar na escola, mas se ela está sofrendo psiquicamente na escola,
A gente precisa analisar onde é que ela está, onde ela vai ser melhor atendida. E existem recursos para que façamos esse tipo de atendimento a elas. Pode, assim, o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Certo. O gênio se torna, por vezes, um flagelo quando dele abusa o homem. Olha aí. Lembra do Stephen Hawking? Quantos anos ele viveu naquele corpo deficiente, completamente deficiente, sem perder a capacidade cognitiva de produzir ciência? Mais de 70 anos. Olha que situação. Então, se pode acontecer alguma coisa dessa natureza, adquirindo-se uma doença, também pode acontecer do espírito nascer naquele corpo comprometido pelos males que ele produziu na sociedade. Eu li hoje no noticiário que aquele médico chinês que manipulou o gene de 2 crianças gêmeas e uma outra terceira, que ele foi considerado culpado pela justiça chinesa, vai ser preso por 3 anos. E há comentários sobre a vulnerabilidade da China no lidar com esse tipo de pesquisa. Esse sujeito é um sujeito daqueles que ficava lá no laboratório manipulando. Como é que ele vai nascer no futuro se ele tiver causado prejuízo a essas meninas? E a gente não sabe se esses que nascem assim não foram grandes cientistas que ficaram no laboratório e querendo ser Deus, manipulando material genético, manipulando medicamentos para produzir efeitos colaterais na qualidade de vida da pessoa. Por princípio, nós somos seres inteligentes. E quem já foi cientista no passado, com grandes descobertas, por que não ser visto como um gênio que reencarna em condições de expiação para poder saudar o seu passado? A superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual, e a gente está vendo isso. Grandes nomes na ciência são materialistas. E os grandes gênios podem ter muito que expiar, porque, sendo materialista, eles estão negando o Pai que os criou. No Evangelho tem uma mensagem que Ferdinando diz, merece ser expulso, nesse sentido de vai viver as consequências por negar Deus, que é o Pai Criador. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior a que tiveram em uma causa de sofrimentos. Então, o sujeito foi brilhante numa encarnação, fez muitos feitos, mas, ao mesmo tempo, negou Deus e produziu efeitos negativos aos seres humanos em função do materialismo. Ele vai reencarnar numa encarnação seguinte com os efeitos dos próprios atos dele. Pai e mãe não tem culpa disso. Pai e mãe não tem responsabilidade sobre isso. A responsabilidade é dele, das decisões que ele tomou. Os embaraços que o espírito encontra para as suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tolhem os movimentos ao homem vigoroso. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro como coxa das pernas e dos olhos o cego. Então, o que falta a eles é exatamente um cérebro funcional, um cérebro íntegro, preservado, com todas as sinapses necessárias para o bom funcionamento. Na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Frequentemente tem. Compreende que as cadeias que lhe obstam o voo são prova e expiação. Então, vocês imaginem que bênção que é o sujeito, quando dorme, ele sai do corpo e ele vai ter consciência no plano espiritual. E quando ele volta para o corpo, ele está ali de novo aprisionado, sem poder fazer o que ele quer, porque ele precisa passar por aquele período pedagógico de restrição. Bom, eu trouxe para falar rapidinho, não dá para tecer muitos detalhes,
no livro Memórias de um Suicida. Porque no livro Memórias de um Suicida nós temos 2 casos que são muito importantes. O próprio autor do livro, Camilo Castelo Branco, que a caridade divina permitiu que não fosse descrita a forma como ele reencarnaria quando ele decidiu reencarnar. Mas a mesma caridade divina mostrou a ele o que é a bênção da reencarnação com deficiência, para que ele pudesse se sensibilizar e aceitar a reencarnação expiatória. Esse livro, ele começou a ser psicografado em 1926. E ele foi finalizado com uma revisão ainda final a partir de 1942, por Dona Ivone Pereira, que morava aqui pertinho e chegou a frequentar aqui a nossa casa. E ele foi apresentado à Federação Espírita Brasileira em 1955. E de imediato ele não foi aceito, porque os espíritos não tinham noção do que aquele livro estava trazendo. Aliás, não, 55 foi a primeira edição. Em 42 foi que ele não foi aceito. E aí ela leva ele de volta para casa, ela tem a ideia de queimar o livro no quintal de casa. Aí ela vê uma mão materializada que diz para ela não fazer isso, que alguém vai fazer a revisão. E aí o Leon Denis faz a revisão do livro, porque o Camilo Castelo Branco, embora fosse um grande escritor português, ele não tinha muito conhecimento doutrinário ainda, e aquilo que ele relatou e que ela fez as anotações, que é uma mediunidade diferente da do Chico, que os espíritos pegavam a mão dele e escreviam. A Dona Ivone não, a Dona Ivone era levada nas cenas e quando voltava ela escrevia de próprio punho, inspirada, mas nenhum espírito segurava na mão dela para ela escrever. Então, muita coisa ficou incompleta. Então, em 55, o livro foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Esse projeto é um projeto paulista, e o desenho é do Mozart Couto, que diz que não é médium, mas é interessante como é que ele é inspirado nos desenhos que ele faz. Então, essa é uma primeira imagem para mostrar que o Vale dos Suicidas é um local que não tem tempo bom. Está sempre chovendo, está sempre escuro, tem sempre fenômenos da natureza que atemorizam os espíritos. Quem é que produz essa situação? É Deus que quer punir os suicidas? Não, são eles próprios que, através dos seus medos, projetam mentalmente o que eles temem. E aí a mente produz o pânico que eles sentem. Existem espíritos nas condições mais adversas que se possa imaginar, mas as equipes de espíritos superiores vão até lá para socorrer todos aqueles que já estão em condições de serem retirados de lá. Essa legião dos servos de Maria tem como entidade protetora Maria Santíssima, que é quem cuida dos projetos ligados aos suicidas. E é muito interessante porque quem vem como vigilantes dessa caravana são os indianos, os hindus, que tem a ver lá com a história de Portugal, que vai às Índias para buscar especiarias, faz vínculo com os indianos, e aí os indianos eles acabam sendo gratos aos portugueses e eles acabam trabalhando nessa equipe que vai socorrer portugueses
no Vale dos Suicidas. O Camilo Castelo Branco, ele foi um poeta, um escritor português, hoje considerado o maior poeta, o maior escritor português. Ele, já por volta dos 60 anos, ele ficou cego. E homem orgulhoso, um homem muito vaidoso, culto, que tinha um destaque social, não se viu vivendo, não sabia quantos mais anos iria viver como cego. Porque no século XIX, quem era o cego? Era o pedinte, era o que dependia de todos para fazer as coisas mais simples. E ele, como escritor, como é que ele ia continuar exercendo seu ofício? Se a gente refletir, o Beethoven, ele não tomou essa decisão, né? O Beethoven ficou surdo e depois de surdo ele escreveu a Nona Sinfonia, que é das obras dele, uma das mais lindas e mais complexas. E se a gente que tem sensibilidade auditiva escutasse a nona todinha, inteirinha, a gente vai sentir que não tem nenhuma nota fora do lugar, porque ele fez a escrita completamente à base da memória musical e do conhecimento métrico-matemático que a música possui. O Camilo não teve essa inspiração, ele se sentiu muito rebaixado nessa situação e ele acabou, então, dando um tiro no ouvido. Eu trouxe um vídeo para vocês verem, mas a gente não conseguiu o áudio e não tem sentido colocar o vídeo sem o áudio, porque ele conta a história. Então, se vocês procurarem Casa Museu Camilo Castelo Branco na internet, tem vários videozinhos. Esse é um de 4 minutos e 30 segundos, que vale a pena assistir, porque ele faz uma apresentação da casa, ele conta a história da casa, mostra onde ele dormia, a sala que ele se suicidou, porque foi preservado como uma casa-museu e, segundo o relato do apresentador, é a casa-museu mais frequentada hoje em Portugal pela importância que o Camilo tem na literatura portuguesa. Bom, quando o Camilo se dá conta dele, ele dá o tiro, ele sofre aquele impacto e ele se dá conta. Já tinham se passado algumas horas e ele estava sentindo um cheiro fétido de carne podre. E aí ele diz assim: não sei como, sem enxergar, eu sabia que eu estava no túmulo. E aí ele vê os outros jazigos, mas ele fica ali, paradinho, até que ele consegue despertar e sair. Ele sai, vai para a cidade, começa a ouvir o bochicho da população dizendo que o Camilo tinha se matado. E ele, como assim? Se matou, morreu? Mas eu estou aqui. Eu estou aqui, hein? Morri não. Mas ele não tinha conhecimento disso. Ele volta para casa, ninguém fala com ele, e ele fica naquela situação dos suicidas que a gente atende aqui na quarta-feira, que muitas vezes ainda estão presos aos locais do seu último instante, repetindo o último ato, porque eles estão vivos e eles têm um projeto que é se matar. A gente sempre atende algum e é isso que acontece com eles. O sofrimento é enorme, todos eles no Vale dos Suicidas não têm consciência de que já desencarnaram, eles ainda vivem em função de um projeto de vida. E passado um tempo, aquela caravana
da Legião dos Servos de Maria passa por onde o Camilo está. Ele, um tempo antes, tinha sido recolhido no meio da rua, levado para uma área do vale. Ele buscou uma caverna para se proteger, a 36, e aí, depois de um certo tempo, a caravana passa e chama os moradores da caverna 36. Todos portugueses, todos homens, todos nobres no sentido assim de intelectuais, comerciantes, honrados, mas que se mataram, porque na hora da dor acabaram não aceitando as leis de Deus. E aí, quando eles estão se aproximando desse sanatório, é um hospital espiritual, a cortina se levanta, eles estão aqui nessas carruagens, e aí eles veem a entrada nesse sanatório. É muito interessante, porque lembra que eu falei que o livro começou a ser escrito em 1926? E aí, em 1926, deixa eu ver se eu vou achar aqui. Eu não vou achar. O Camilo descreve para Dona Ivone um telão. O aparelho... Não é isso, não. Isso já é depois que eles entram. Está aqui. Quando eles chegaram aqui no sanatório, ele revela que as informações que eram captadas deles, de cada um dos portugueses, eram gravadas em discos, 1926, hein? Gravadas em discos, num aparelho eletromagnético, onde se via um tipo de álbum animado, com cenas e movimentos que reproduziam a imagem e a voz cadastrados. As imagens emitidas pelo pensamento no ato das respostas, as perguntas eram captadas por processos que escapam à compreensão de Camilo. Muito mais de Dona Ivone, que mal tinha o 4º ano primário. Mas essa tecnologia de 1926, nós só fomos conhecer agora na década de 90, quando os primeiros CDs começaram a aparecer nos computadores, que a gente também não entendia isso, não. A gente até conhecia o LP, o disco que tocava música, mas daí gravar a imagem, gravar a voz, gravar... Isso já existia em 1926 e era captado da mente deles. Cada um projetava sua mente independente da vontade, porque os espíritos enfermeiros estavam ali socorrendo cada um deles. Eles foram levados a uma enfermaria. Nessa enfermaria tem esse telão, um telão com a imagem de Maria Santíssima que irradiava terapia, medicamento, calma, tranquilidade. Era um quadro, uma tela terapêutica, não era um retrato estático. E eles, quando se reuniram aqui, que receberam a sopa, que começaram a trocar as experiências, eles começaram a sentir de novo as angústias da hora do suicídio. E aí eles tiveram que ser socorridos. Todos foram levados
a uma enfermaria para o exame mais cuidadoso. E aí, quando Camilo é atendido, ele é atendido por um médico Canaleiras, que não é o Roberto, é o pai do Roberto. Ele faz o exame do ouvido, mas ele faz o exame do aparelho fonador e do cérebro, porque o tiro foi lá. Então, o cérebro destroçado que o Kardec já tinha perguntado é efeito disso, porque ninguém dá um tiro no ouvido sem destroçar o cérebro. E depois vem as consequências. Então, eles fizeram esse atendimento, fizeram uma recuperação parcial para que ele pudesse se sentir mais à vontade. E eles começam a ter várias experiências, porque cada um dos portugueses tem um perfil diferente, né? E tem aquele que está angustiado com a família, tem aquele que quer ver a família e recebe autorização para ver a família. E o Camilo descreve que a viagem é transmitida num telão e que quando eles estão chegando em Portugal, que eles reconhecem a cidade, os que ficaram lá no plano espiritual, eles vibram como se estivessem em Portugal, sentindo as emoções, os cheiros da realidade que eles tinham guardado na experiência. E aí o nosso companheiro aqui, ele entra em casa, porque a angústia dele era encontrar a filha querida de 7 anos de idade, ele queria saber como é que ela estava, e ele não sabe que o tempo tinha passado, o século tinha virado, e a menina agora já era uma mulher. Estava subjugada pela mãe, na Ribeira, trabalhando como prostituta. E a mãe achacando a menina pelo baixo dinheiro que ela recebia. E ele chega até ela, ele vivencia a experiência da mãe punindo a menina pelo baixo rendimento dela, e ele fica angustiado, sofrido, porque ele sabe que a decisão de suicidar-se complicou muito mais a vida de todos aqueles parentes que ele deixou na Terra. Em outro momento, a gente também vê a descrição desses aparelhos que são mostrados, que o Camilo descreve na reunião de quarta-feira, porque tem os espíritos que reclamam, colocaram uma bacia na minha cabeça, está apertando, lembra disso? E aí a gente, quando faz a prece, pede para que Deus permita que eles vejam alguma coisa, é projetado a eles uma cena que, regra geral, esclarece o passado. Porque não pensem vocês que a gente vai ser diferente deles. A gente vai ser igualzinho. Porque a gente não percebe de imediato que desencarnou, a gente sempre se sente injustiçado, porque a gente não é educado espiritualmente, e a gente é incrédulo que a gente tenha feito aquela atrocidade. A bênção do esquecimento do passado é para a gente não viver na nossa memória atual com as atrocidades que nós já fizemos. É só olhar a história do nosso planeta. Os 1000 anos de Idade Média. Quem é que foi bonzinho naquela época? Difícil. A gente está aqui no mesmo nível evolutivo, a gente está sofrendo as mesmas agruras, a gente tem as mesmas necessidades, então, dificilmente nós fomos bonzinhos. E não precisaríamos passar nenhum tipo de sofrimento. Então, aqui o Camilo descreve que o tal aparelho ligado com fios na mente do outro português revela que ele se matou com um ferimento na barriga. Bem,
É marcada uma caravana para socorrer esses espíritos, porque alguns deles já começam a pensar em reencarnação. E a caravana é trazida para o Brasil, interior do Brasil, capitais. Hoje, relendo, me dá a impressão que quem socorreu o Camilo foi a própria Dona Ivone, pela época que isso aconteceu. Então, ele relata a casinha mineira de estilo colonial, um acampamento que foi feito próximo. Olha a cena que a gente vê descrita, né? Sendo projetado pelo espírito, para o espírito, a cena do passado dele. O espírito sofredor suicida aqui, a médium aqui, recebendo as influências dele, e a tela ali para ser projetada as causas do sofrimento dele. E outros, são vários que vêm nas nossas reuniões também, e o Camilo descreve. No acampamento, há vários espíritos, não são só os portugueses, há vários espíritos em situação de atendimento para se prepararem para a reencarnação, porque os suicidas precisam reencarnar muito rapidamente. Eles não podem ficar 100 anos no plano espiritual, porque o sofrimento deles é muito grande. Na torre de vigia, havia um espírito desencarnado há 48 anos sob os cuidados de Maria Santíssima, diretamente. O sujeito era completamente enlouquecido, ele precisava reencarnar, mas eram tantos os inimigos, era tanto sofrimento, que a própria Maria Santíssima disse para a equipe do sanatório deixar ele lá. Ele vai se recuperar. A misericórdia divina vai dar um jeito nele. E ele estava isolado lá. Cada caso é um caso, gente. Não há norma. Todo mundo que se suicidou vai acontecer isso. Não é assim que funciona. A misericórdia divina dá tratamento especial a cada um. O outro lá em isolamento. Os sofredores na enfermaria. E aí os portugueses já observando, em situação de aprendizagem, mudando as condições de vivência deles. E aí eles visitam o departamento de reencarnação. Ele é dividido em recolhimento, análise, programa de recapitulações, pesquisa, planejamento do corpo físico. Olha isso. E laboratório de restringimento, porque nós fomos criados por Deus humanos. Qual é o constrangimento, o restringimento que nós temos? Nenhum. Nós temos cabeça, membros, tronco e pernas, mãos e braços, olhos, ouvidos. Agora, quando vai ter uma reencarnação de restringimento, de tirar alguma parte, tem que ir lá para o planejamento do corpo físico. E os portugueses foram, Camilo também foi. No nosso lar também tem a descrição desse departamento no nosso lar, ele existe também no nosso lar, aonde vai ser feito o protótipo do corpo físico do sujeito que vai nascer. Quem faz? Artistas. Artistas no plano espiritual. E aí faz o corpo de acordo com a necessidade de cada um. Ele vai sofrer um AVC aos 7 anos de idade e vai ficar tetraplégico, mas ele vai nascer perfeito. E aos 7 anos de idade ele tem um AVC. Ou vai infartar aos 50. E aos 50 tem lá o defeito na válvula cardíaca que vai criar a cardiopatia. Mas os que nascem já vêm programados. Aí quando a gente lê a reencarnação do Segismundo, na miniaturização, no planejamento, ali já tem o desenho dessa memória que está onde? Nesse protótipo?
está na mente do sujeito, ela é retirada da mente do sujeito. E aí eles já estão no outro estágio, o Camilo já está em condições de socorrer espíritos em situação de ameaça de suicídio, e ele passa a viajar para ir socorrer corações que estão com ideias suicidas. De um modo geral, há um processo obsessivo, há uma doença de fundo emocional, mas os espíritos, eles podem socorrer na medida em que a gente tem a flexibilidade para aceitar a ajuda. É o ambiente, né, de onde eles estão, onde eles estudam. Todas essas matérias são aprendidas no curso pré-reencarnatório. A gente já fez 1 ano de evangelização espírita infanto-juvenil no sábado à tarde com esses conteúdos. As crianças adoraram estudar todos esses assuntos, porque isso está na memória da gente, isso não é novo. E esses assuntos foram dados para eles de forma científica. E eles estudaram. Todos eles. E nesse curso, um daqueles que já tinham méritos do passado, relembra os ensinamentos de Jesus e projeta a imagem de Jesus que estava na mente dele. Esse não foi um daqueles que apedrejou, não. Ele assimilou os conhecimentos que Jesus trouxe. E aí ele conta desde quando o planeta foi criado, junto com Jesus e os arquitetos do universo. E nesse momento, Camilo se vê na cena da crucificação. Um estrangeiro que não tinha nada a ver com Jesus. Jesus não tinha nenhuma relação com ele. Ele era um deficiente físico, mas naquele clamor da população a favor do Barrabás, né? E aí ele vai lá e taca pedra em Jesus. Olha quantas vezes a gente faz isso também, por invigilância. Você não sabe o que está acontecendo, mas você entra na pilha. Também quero justiça. Que justiça? De qual justiça nós estamos falando? E ele também se lembra de que ele foi um homem da corte, que se apaixonou pela sobrinha de uma parenta dele, mas que ela o rejeitou. E em função disso, ele matou o sujeito. Mas o sujeito, quer dizer, ele feriu o sujeito, mas o sujeito não morreu. O sujeito foi preso. E ela vai até o Camilo, que já era padre, já usava a Inquisição como ferramenta social e contra, né, os seus inimigos. Ela vai pedir por ele. Aí na obra Camilo diz assim: mas ela esqueceu de pedir para entregá-lo íntegro. E aí o Camilo fere os olhos dele e ele fica cego. Lembra que ele se suicidou porque ele ficou cego? Ele estaria resgatando a cegueira que ele produziu no marido da moça por quem ele se apaixonou. Bom, passado muito tempo, mais de 40 anos,
ele resolve então visitar um dos portugueses reencarnados, porque eles todos já tinham reencarnado. E ele ainda tinha resistência à reencarnação. E ele vai visitar o Mário Sobral. O Mário Sobral, ele tinha sido professor de dialética, formado pela Universidade de Coimbra. No século XIX, isso não era pouca coisa, isso era significado de intelectualidade, de destaque social, de lugar social, de pertencimento. E o Mário Sobral, ele matou por enforcamento a amante e se enforcou pelo suicídio. Lá no sanatório espiritual, ele tinha, o Camilo descreveu que ele tinha uns tremeliques, que eram os tremeliques da hora da morte, que ele não esqueceu. Mas ele é um dos que decidem reencarnar porque a angústia dele era muito grande. E ele aceita reencarnar nessas condições, sem mãos. Há um caso na literatura espírita de uma mãe que procura o Chico, porque o médico faz um prognóstico para o filho dela de que ele deveria ter as 2 pernas amputadas. E a mãe fica desesperada. Então ela vai ao Chico perguntar sobre se deveria amputar as pernas do menino. E o Chico diz: sim, minha irmã, porque se você não amputar, ele vai se suicidar pela 10ª vez. Então, mais vale nascer sem um olho, sem a mão, sem o braço, sem as pernas, sem o cérebro, para corrigir as nossas culpas do passado, do que se esforçar para renascer num corpo completamente esbelto, belo, bem esculpido, e acabar no sofrimento, nas culpas que já o levaram tantas vezes no passado ao suicídio. O Camilo não suportou essa visita e foi dessa visita que ele retornou ao sanatório e se colocou à disposição de uma nova encarnação. Então ele aceita reencarnar, e é essa encarnação que não é descrita por caridade a forma como ele reencarnou, porque certamente as leis de Deus se fizeram cumprir. Após a visita, ele decide finalmente, receava nova queda, mas os instrutores garantiram que ele levava sólidos elementos de vitória, despediu-se de todos os amigos e companheiros em todos os departamentos da colônia. Nasceria em Portugal, próximo ao Rio Tejo. Trabalharia como médium, curador e na divulgação da doutrina espírita. Viveria até os 60 anos, dos quais os últimos 20, olhando para dentro de si mesmo, como se os olhos feridos de Jacinto Ornelas, uma vez mais, se transferissem para a sua fisionomia. 3 séculos depois. O tempo é inexorável. A qualquer hora, nós podemos resgatar qualquer sofrimento que nós tenhamos imposto a quem quer que seja nas nossas vidas. Deus não dá fardo pesado a ninguém. Somente naquele momento em que a gente está em condições de realizar o nosso salto quântico, a nossa tarefa evolutiva, Deus permite que a gente reencarne em condições de sofrimento extremo, para que possamos vencer os nossos equívocos do passado. Quando eu brinco, você veio médium, poderia estar numa cama, sem mãos, sem pernas, sem ouvir e sem enxergar.
Deus deu a todos nós médiuns as condições perfeitas para fazer a caridade. Não desprezemos isso. Quem é médium, e todos nós somos médiuns, não desprezemos a oportunidade que Deus nos dá. Muito mais doloroso seria uma vida vegetativa, microcefálica, sem poder nos comunicar através do corpo físico. Que Deus nos abençoe. Nós agradecemos a Cristina pela exposição. Vamos encerrar essa primeira parte acompanhando a prece da Maria.